Olá, pequenos e grandões, em plena sexta-feira eu aqui com clima de vídeo para vocês, com mais uma sequência do curso de Word. E eu estou aqui com a paleta de parágrafo. A gente falou no vídeo passado a paleta de fontes. Todas essas funcionalidades a gente discutiu para você poder utilizar em seus trabalhos, ok? Passando agora para a paleta de parágrafo, temos aqui a paleta de marcadores. Essa paleta de marcadores é utilizada para quando você vai citar alguma coisa. Por exemplo, a lista de aplicativos mais utilizados são. E aí eu vou colocar e escolher o marcador que eu quero. Suponhamos que eu queira este marcador. Ok, agora eu posso falar WhatsApp, Facebook, Twitter e etc. Então, pode perceber que eu estou tendo aqui uma lista com todos os aplicativos mais utilizados. Eu estou utilizando marcadores para poder indicar. Como já estudamos, pessoal, vou colocar aqui uma fonte que é utilizada na BNT. Vamos colocar aqui, por exemplo, a Arial, que é maior. Eu vou colocar o tamanho. Podemos perceber aqui, a minha lista já está toda marcada. Como que eu faço agora para mudar o marcador? É só selecionar e eu posso mudar o nosso marcador. Posso colocar este marcador, por exemplo. Outra forma de colocar um marcador é vocês utilizarem um asterístico espaço. E ele já vai adicionar um marcador que ele tem como padrão, ok? Beleza, vamos passar para a próxima. O próximo é essa paleta de numeração. Ela vai adicionar números ao invés, desses marcadores. Então aqui, ó, se você selecionar, ele adiciona os números. Aí tem várias formas. Tem os números sem ponto, tem os números com ponto, tem os números com parêntese, tem os números em algarismos romanos e a classificação por letras, maiúsculas, minúsculas com ponto. Posso colocar, por exemplo, a sem números, que é a numeração de títulos utilizada na BNT. Vamos passar então para a próxima paleta. Depois da paleta de números, tem a paleta de lista de vários níveis. Como que funciona essa lista de vários níveis? É praticamente a mesma coisa dos anteriores, só que nesse caso ele vai adicionar uma sequência intercalada. Por exemplo, vamos aplicar isso aqui. Se eu coloco o WhatsApp, dou um Enter, ele pula para 2. Mas se eu dou um Tab, perceba que ele já passa por um tópico à frente que está dentro do número 1. Então eu coloco dentro do WhatsApp tem usuários, certo? Se eu dou Enter, ele pula para B. Se eu dou um Tab, ele já passa para um izinho que significa que está dentro de usuários. Então, o que tem dentro de usuários? Por exemplo, os usuários têm conversas. Os usuários têm internet. Se eu quiser voltar, eu dou um Shift Tab e ele volta para o B. Então eu posso colocar aqui dentro de WhatsApp, pode ter usuários, pode ter imagens e dentro das imagens pode ter cores. Posso voltar aqui e colocar Twitter. No Twitter tem o que? Usuários também. Usuários tem o que? Conversas, publicações, internet. Então tudo isso eu posso fazer utilizando subtópicos. Passando para a próxima paleta, é a paleta de recuo. Essas paletas elas são em conjunto, a gente utiliza ela em conjunto. Um é para diminuir o recuo, o outro é para aumentar. O que é esse recuo? Nada mais é do que esse espaço que tem antes de começar a frase. Por exemplo, vamos escrever qualquer coisa aqui. A internet é o meio de comunicação mais utilizada pela sociedade moderna atual. A internet é o meio de comunicação mais utilizada pela sociedade moderna e todos que participam desta nova tecnologia também faz parte de um mundo mais globalizado. Fiz um texto qualquer só para a gente poder saber como que funciona esse recuo. Então, o que é o recuo? Nada mais é do que colocar o meu texto mais à frente. Como que funciona isso? Por exemplo, eu quero colocar meu recuo nesse texto que eu fiz. Então eu vou clicar aqui em aumentar recuo, nessa paleta de aumentar recuo, e perceba que as minhas 3 linhas foi para frente, deixando um espaço aqui para trás. Ok? Se eu vir novamente, ele vai adicionar mais um recuo. E já são 2 recuos. Se eu adicionar de novo, já são 3 recuos. Ok?
Então, geralmente é muito utilizado nas normas ABNT para você colocar as suas citações de mais de 3 linhas. Isso mesmo, se você tem uma citação de algum livro, você vai adicionar aqui. Se ela tiver mais de 3 linhas, você adiciona um recuo, entendeu? E a próxima paleta é para classificar. Como que faz essa classificação? Se a gente ler aqui, ele fala organizar a seleção atual em ordem alfabética ou numérica. Eu posso utilizar isso aqui em quais situações? Vou adicionar uma tabela. Eu sei que eu não ensinei isso no canal, mas eu irei ensinar também. Não se preocupa, ok? Aqui é só para a gente ver como funciona. Então vamos supor que eu tenho uma tabela das colunas A, B, C e D, e a minha coluna A ela tem os números 2, tem os números 7, 6, 9, 5, 4. Tá desorganizado. Como que eu posso organizar? Posso selecionar a minha coluna, posso vir cá de A a Z, colocar a minha classificação aqui, a coluna, né? Coluna 1. Posso falar que minha coluna 1 tem números e eu utilizo parágrafos para fazer, né, essa identificação. E posso falar, por exemplo, que eu quero decrescente. Se eu colocar OK, perceba que meus números foram ordenados de forma decrescente. Essa é uma paleta que precisa de um pouco de atenção, né, e uma aula específica. Então, se você precisar desta aula, comente aqui, né, nesse vídeo, que eu irei disponibilizar uma aula específica dessa paleta, só para a gente poder entender melhor como funciona e como utilizar melhor essa funcionalidade, ok? Então, passamos para a próxima paleta. A próxima paleta é para você fazer a identificação. Ela vai mostrar todas as linhas que você tem, todos os espaços que você tem. Como funciona isso? Ó, ele vai mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Vamos supor que eu tenha um texto qualquer e eu tenho vários enters aqui. Se eu selecionar esse aqui, essa paleta, perceba que ele vai mostrar para mim que eu tenho esse texto. Aqui eu tenho um espaço aqui de linha, né? Aqui eu tenho uma linha. Aqui eu tenho uma linha. E aqui eu tenho vários parágrafos, porque eu fiz vários enters. Se eu quiser contar, eu posso contar a partir daqui quantas linhas tem. Se eu quiser excluir, eu excluo. E automaticamente ele já vai identificando que eu estou excluindo as linhas, ok? Se eu dou Enter, ele já vai criando. Então, esse marcador ele vai me auxiliar a saber, por exemplo, a quantidade de linhas que eu estou soltando em cada parágrafo, se eu estou soltando linha suficiente, se eu não soltei nenhuma linha e quantas formatações eu tenho que estão ocultas. Então, ele vai mostrar tudo que tiver de formatação oculta. Ok? Se eu tiver um parágrafo, por exemplo, ele já me mostra uma seta de parágrafo. Olha só. Se eu tiver 2 parágrafos, ele me mostra seta de 2, de 3 parágrafos e assim por diante. As próximas paletas, as próximas 4 paletas, elas estão também em conjunto. A primeira é alinhamento à esquerda, a segunda é centralizar, a terceira é alinhamento à direita e a quarta é justificar. Eu vou colar novamente aquele texto que a gente estava trabalhando e agora perceba que o meu texto ele está selecionado o alinhamento à esquerda, ok? Se eu seleciono o alinhamento centralizado, perceba que ele centraliza todo o meu texto. Se eu coloco à direita, logicamente ele vai ficar à direita, tá vendo? Se eu coloco justificado, perceba que ele vai tentar fazer com que o texto fique preenchendo toda a linha do seu documento. Porque se eu colocar, por exemplo, à esquerda, perceba que falta texto para completar a linha. E mesmo assim ele salta para a próxima linha. Se eu colocar à direita é a mesma coisa. Se eu colocar centralizado é a mesma coisa. Agora se eu colocar justificado, perceba que ele tenta preencher o máximo da linha. Ok? Então, qual é, né, a forma utilizada na ABNT? A forma utilizada na ABNT é esse aqui.
justificado, ok? Passando para a próxima paleta, é a paleta de espaçamento entre linhas e parágrafos. Esse espaçamento entre linhas é basicamente o espaçamento que você vai colocar de uma linha na outra. Olha só, se eu coloco, por exemplo, aqui 1,15, 1,0, qual é o espaçamento ideal? O espaçamento ideal é de 1,5 nas normas ABNT, ok? A próxima paleta é de sombreamento. Como que faz esse sombreamento? É só uma cor que fica no fundo do seu texto. Suponhamos que você queira destacar o seu texto com uma cor diferente. Você pode colocar aqui e ele já fica destacado com aquela cor. É utilizado na ABNT? Sinceramente, tenho que estudar, mas eu não vejo aplicabilidade ainda. Não utilizo e nunca utilizei em trabalhos acadêmicos, ok? Futuramente, assim que eu terminar aqui as paletas do Word, eu quero trazer para vocês um vídeo de no máximo 20 minutos, meia hora, para indicar para vocês todas as normas ABNT que você pode aplicar em um documento acadêmico, todas as normas que eu consegui passar nesse tempo, para vocês dominarem um pouco também as normas ABNT. Vamos deixar aqui o fundo branco, que é o normal, o padrão, e a última paleta aqui é a paleta de borda. Para que serve? É basicamente para você colocar uma linha de borda ou embaixo, ou em cima, ou nas laterais, ok? Ou até mesmo nos 4 cantos, nos 4 lados do texto. Ainda não vi aplicabilidade, nunca precisei utilizar, mas é uma boa para quem está utilizando tabelas, viu? Quem está utilizando tabelas, com certeza esse aqui vai apresentar para você retirar ou para você colocar a linha que está acima ou abaixo. Tudo bem até aqui? Pessoal, essa foi a paleta de parágrafos. Não esqueça de sentar a bomba no like, curta, compartilha, comente, faça com que várias pessoas possam acessar esse canal e poder também tirar suas dúvidas, ok? Muito obrigado, falou, é nóis, fui!